aqui com um novo episódio do Anamnese Sonora. E hoje uma profissional maravilhosa que eu já sigo no Instagram e assino o conteúdo dela, as aulas. Não firmei muito ainda. Não firmei muito ainda. Uma hora vai. Uma hora vai, ela que é maravilhosa. A gente vai saber como que é a vida, o dia a dia, o que ela faz nas redes sociais. Mariana Mosca. Prazer, Obrigada por ter Mari. vindo. Eu que agradeço o convite. Ai, que bom. A gente vai fazer um bate-papo bem legal sobre vários assuntos relacionados à atividade física, de êxtase e vários. Várias coisas da Várias moda, coisas várias boas. coisas. E moda não é comigo, não. Ah! Moda de treino pode até ser. É isso Isso aí. Mas é isso que a gente quer. Polêmica. E eu vou te contar várias coisas que já fez assim na minha cabeça de te seguir, ó. Eu acho que a gente quero faz saber. muita coisa errada, né? O que eu mais gosto é trazer isso, assim, no meu conteúdo. Porque a minha história com o exercício físico, eu comecei a treinar com 13 anos de idade. Eu dizia para minha mãe que eu ia fazer aula de lamba aeróbica, porque ela não deixava eu fazer musculação. E aí eu entrava na aula de lamba aeróbica, saía e ia para a sala de musculação, ia fazer musculação. Não sei porquê, ninguém da minha família treina. Minha mãe sempre foi sedentária, meu pai sempre foi sedentário. Por algum motivo, eu comecei a gostar disso. E, óbvio, né? Então, eu vou fazer 39 com 13 anos. E se hoje em dia a gente ainda vê um pouco de não tantos profissionais ensinando ali a coisa do detalhe da consciência corporal, imagina quase 30 anos atrás. Sim. E aí eu sou alta pra caramba e eu já fui começando a ter um corpinho. Então os professores socavam carga em mim para fazer os movimentos, porque achavam que eu aguentava, e eu vivia lesionada. Minha mãe, pelo amor de Deus, me mandava para o clínico geral, Dr. William. Mandava para o Dr. William. Convence essa menina a parar de fazer academia, porque ela está toda hora com dor na coluna, dor no joelho, dor no quadril. Então, como isso fez parte da minha história, essa questão do me machucar, depois que eu comecei a estudar e fui tendo essas viradas de chave de entendimento de como funciona o nosso corpo, isso virou um propósito para mim. De ficar passando o conhecimento mesmo para as pessoas não viverem a mesma coisa que você viveu. Da lesão desnecessariamente. É isso que eu ia falar. É bobo. Com um detalhezinho ali, você se previne, né? Você não tem como eliminar 100% das lesões, você reduz muito o risco daquilo acontecer. Com consciência do corpo, né? Caraca, Isso é muito maneiro. importante. Porque às vezes a gente olha assim, até um paciente idoso já, né? Sem nenhuma orientação do lado. Aí isso deve te dar uma agonia. Às vezes você tá hoje em dia não, que você vai falar, enfim, do que você faz. Eu até ia perguntar isso, mas acabou a gente entrando em outra coisa. Mas você devia dar uma agonia, né? Você olhava assim, meu Deus do céu, tá fazendo tudo errado. Dá uma agonia. Ai, Jesus, amanhã não vai andar. Dá uma agonia. Né? E dá mais agonia ainda. Eu não queria fazer uma crítica, mas não tem jeito. É construtiva. É uma crítica construtiva. Cara de pega quem quer, pega quem quer. Porque, assim, sempre me incomodou. Eu não tô longe de ser perfeita, de ter muito conhecimento, não, sabe? Não é nada disso. Mas sempre me incomodou muito essa questão de você chegar na academia e você ver o tempo inteiro um professor conversando com o outro, falando de jogo de futebol e trocando ideia e rindo, e a aluna tá ali toda zoada fazendo um movimento, sabe? Sim. E aí eu fico refletindo sobre talvez isso ser também uma certa desmotivação do professor em relação à remuneração que ele recebe, em relação a estar cansado de estar ali no salão e tal. Eu entendo. E às vezes até o paciente, gente. O aluno. O aluno que também tá sem saco de estar ali, né? Tem isso também, né? Também tem isso. Você não tem aquele tesão naquele aluno, né? Fala assim, ai, gente, ele tá aqui de novo, porque tem que estar. O professor que gosta de dar aula, ele quer dar aula para quem quer aprender. Se a pessoa tá ali cumprindo lembrar tabela... lembra a gente na escola. Cara, Sim. tem coisa pior que a turma de papo desinteressada. Nenhum professor vai ter motivação em ensinar quem não está interessado. Maravilha. E aí, Mari, como é que é o seu dia... Me conta um pouco do que você faz, do seu dia a dia, pra gente introduzir para o pessoal o que a gente vai falar aqui. Tá, isso hoje. 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 Então, vou falar da minha formação e de como eu trabalho. Sou profissional de educação física, né? Me formei em 2008, não sei quantos anos tenho, 16, 17. Eu sou péssima, nunca consigo fazer essas contas. 17.
17. E aí, me especializei bastante nessa parte de fortalecimento do core, abdômen, depois gestação, a parte de diástase. Fui fazendo muitos cursos relacionados a isso. E aí, trabalhei como atendendo dentro do salão mesmo, como personal ali, individual, até 2019. Em 2019, eu fui para o digital. Então, hoje em dia, eu tenho uma consultoria de treinamento online e tenho cursos online. É um curso focado em membros inferiores, que eu chamo de PGD, e o curso de fortalecimento do core, que é onde eu ensino essa base de respiração, postura, tem um módulo específico para diástase, falo das alterações que acontecem no pós-parto, e aí todo um programa de fortalecimento. Muito legal. Você percebeu, e eu queria saber se foi essa teu clique de ir pro digital, que desse jeito você conseguir, já que virou uma coisa, eu não sei porquê, agora conversando com você, me bate que virou meio que um propósito de vida mesmo. Cara, eu preciso fazer essas pessoas entenderem que uma boa postura... Eu fico muito impressionada quando você faz aquela coisa que você joga a barriga pra frente. É impressionante. E de repente aquilo. você ativa o abdômen. Sério. Parece duas pessoas. Duas pessoas. Eu fico assim, eu fico hipnotizada. Na hora. Você Sabe esses vídeos que dá satisfação do TikTok, sabe? Das pessoas limpando o tapete, eu amo. Eu fico assim com os seus vídeos. Você faz, de repente, eu fico, meu Deus. E é a diferença que faz. Então, eu acho que você botou como um propósito de vida. Assim, eu quero que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas possível. E aí, o social tem isso, né? Não tem teto. Não tem teto. Porque você, como personal ali no dia a dia, você teria um tempo de trabalho. Sim. E no digital, cara, é Nova Zelândia, Austrália, é China. E é muito legal. É muito legal. Hoje eu tenho na consultoria alunas, a última vez que eu vi, já tem bastante tempo, mas tinha mais de 15 países. Olha. A maioria são expatriadas. A gente tem aluna que é de fora também. Então tem gente português de Portugal, tem aluna que é que só fala inglês, americana. Mas a maioria mesmo são brasileiras que estão fora. E lá eles não têm essa assistência nenhuma. Nem se compara com a assistência que tem aqui. Que ainda assim tem muita coisa a melhorar. Mas lá fora eles têm nenhuma. Tipo, você paga aí pra entrar na academia e vai fazer seu treino. E não tem ninguém... Ou você tem personal, ou você que se vire. Ah, sim. Então, para elas é muito bom. A gente tem 30% de alunos da consultoria que moram fora do país. Caraca, é muita gente. É muita gente. Ou mais. Hugo vai ser primeiro. Sorry. Não pode bater o dedo. Não pode bater o dedo. E aí você viu que ali tava o jeito, não só de ganhar dinheiro, que a gente tem que falar disso, né? Lógico. Óbvio, a gente quer dinheiro. Mas de você conseguir passar essa mensagem que virou meio que um objetivo de vida. Cara, eu vou passar para as pessoas que é muito importante não se lesionar. Acho melhor, que é possível não se lesionar. Porque eu acho que durante muito tempo a gente vinculou essa imagem à atividade física. Vai fazer, vai se machucar. Você corre e machuca. Então, Musculação machuca. Não, se você fortalece, né? Tem que fazer um negocinho direitinho. Não, eu assinei, né? Tô lá no aplicativo. As aulas são... Essas aulas Mas dessa... tem que fazer, tá, Carol? Não Eu vai sei, ensinar, não. eu sei. Mas essas aulas que você faz por fora, que são esses programas por fora que você falou, o de inferiores e o de abdômen, também é no aplicativo? Fiquei na dúvida. Não, eu tenho uma plataforma. Pode falar o nome? Pode. É o curso da Hotmart. Fica dentro... Hoje em dia fica hospedado na Hotmart. Sim. Mas pode poder... É um infoproduto, né? É um curso que está pronto, gravado, que a pessoa assina e ela faz no tempo dela, entendeu? Seguindo as orientações. E é uma parada muito séria. E você foi percebendo que a coisa foi crescendo assim, foi o que você falou, agora tem uma equipe. A galera... Eu fiquei curiosa mesmo de saber como que é a sua equipe, assim. Quem que você... Tem galera de suporte para parte técnica? Tenho galera de suporte para parte que não é técnica. É para Não, técnica que eu digo de tipo, não tá funcionando o aplicativo hoje. Isso. Meu link de pagamento expirou, não tô conseguindo acessar, não sei o que lá. Suporte. Tem um time de performance, que são profissionais de educação física, para ajudar no atendimento de dúvidas técnicas das alunas. Tem um time comercial para essa parte de venda. Tenho videomaker, tenho... E eu vi que os vídeos, você grava os vídeos o quê? Na academia? Todos esses últimos vídeos que você viu foi com a Ju, que eu não sei. Gravando na academia. Na academia? Legal. Porque você tem um espaço legal em casa também. Cara, eu tenho, só que eu sou gigante e o pé direito é baixo. Então, meus vídeos em casa não ficam tão bons. O espaçozinho lá é bom, é um estúdiozinho, sabe, razoável, que meus cursos até foram filmados lá, mas é um rolê pra gente achar o ângulo ali.
sabe? E você acha que de vez em quando tem que ir refazendo as aulas? Porque você sim, vai mudando, sim. porque você quer botar um negócio. negócio. Eu quero regravar. Tipo, eu já queria ter regravado, mas acabou não acontecendo. Aí engravidei, o bebê nasceu, aí a gente vai empurrando algumas coisas ali, mas assim, tem que regravar. O público muda. Ainda tem isso. Isso aí também. A gente citou a diástase, né? Que você tem todo um... explica pra quem já que a gente o que é, né? O que é a diástase e como reconhecer ela, enfim, né? Que você tem isso. Todo mundo... É engraçado, assim, né? Porque as pessoas, como geralmente não têm esse entendimento do corpo, elas não sabem que já tem um afastamento entre os músculos do reto do abdômen. Então, pensa numa pessoa sarada, aquela pessoa ali com a barriga, não tem uma divisão no meio? Então, essa divisão no meio se chama linha alba. Quando a gente ou engravida, ou ganha muito peso, ou passa por um processo onde a pressão do abdômen aumenta muito, às vezes pessoas que treinam muito pesado, essa linha alba ela vai se alongando. No caso da gestação, que é o mais comum, o fato mais comum, a causa mais comum de gerar diástase numa mulher, essa parede abdominal foi se alongando, esse tecido, que é um tecido conectivo, ele vai se alongando para comportar o crescimento intrauterino. Então, para o bebê caber, aquilo ali precisa se afastar, é fisiológico. 100% das mulheres vão ter diástase, pelo menos no terceiro trimestre da gestação, todo mundo vai ter. Em algumas mulheres, isso regride naturalmente a ponto de fechar ou quase fechar ali no pós-parto. Em outras, não. Até hoje, não tem determinado na literatura as causas. Há uma suspeita de que uma barriga maior gere uma diástase maior. E faz sentido. E faz sentido, tanto que um fator de risco é a gravidez de gêmeos ou bebês múltiplos, né, trigêmeos e tal. Mas, assim, eles não têm ainda isso totalmente mapeado. Fato é que algumas mulheres, aquilo ali fecha totalmente e outras não. E aí, quando não fecha totalmente, ou de repente está até ali fechando legalzinho, e você tá com uma má postura, tá fazendo... quando eu falo isso, todo mundo já começa. Então, pensa o seguinte, eu tô aqui e eu tenho um afastamento do meu abdômen. Aí eu vou e começo a fazer um monte de exercícios que aumentam a pressão dentro do abdômen. Todos os exercícios aumentam, o esforço aumenta. Mas aí, se eu faço isso sem ter uma consciência desses músculos que são mais profundos e estabilizam um pouco mais esse mecanismo de pressão, eu posso piorar. Uma diástase que às vezes estava em processo de recuperação. Então, eu gero um afastamento ainda maior, aí eu saio do que seria uma diástase fisiológica, normal que vai acontecer, para uma patológica. E isso eu já vi algumas vezes, de alunas chegando para mim. Tinha uma aluna que chegou para mim, na época eu ainda atendia presencialmente. Ela falou assim, Mari, eu tô com filho na época, sei lá, tinha 6 meses, primeira gestação dela. E a minha barriga estava normal, assim, estava ali em processo de recuperação, não tinha nada que me chamasse a atenção, ela é médica também. E aí ela estava fazendo processo para aeronáutica, para... malhando a Bessie. Malhando a Bessie, fazendo aquele abdominal completão. E aí ela começou a ver um ovo em cima do umbigo. Resumo, ela ficou com uma hérnia e com uma diástase patológica porque começou a fazer muito esforço em cima de um tecido que não estava aguentando. Entendi. Isso é um assunto que eu gosto muito, assim, poderia ficar horas falando. Não, e eu acho que você tem um jeito de explicar bom, assim, que eu vi na tua rede social, que é ativa a sua cinta. E na minha cabeça eu pensando, meu Deus, é isso, é uma cinta mesmo, dá uma ativada. E o fato de você conseguir fazer isso visualmente muito bem, eu acho que vai criando na gente essa consciência. Caraca, entendi. Não, que é possível. Não é porque você é sarada e aparece muito. Porque você podia ser aquela outra mulher. Sim. O tempo todo. O tempo todo. Então eu fico, cara, olha só como que faz a diferença. Que você podia estar andando na rua, aquela pessoinha. Isso aí. Com aquela barriguinha. Isso aí. A postura e a barriga. E você faz aquilo assim, igual aquele vídeo que viralizou do professor de natação. Cara, é máximo aqui. É isso, você puxa. E na hora que surge aquele abdômen rachado, eu fico, gente. Como é que aquela barriga virou isso? Como é que aquela geleca? Exatamente. Aí você vê que é possível. Sim. E isso é do processo principal para diástase, é essa consciência, né? Do exercício. É um cuidado com a postura, porque a mulher,
quando a diástase é causada pela gestação, a gestação causa uma série de alterações biomecânicas, né? Na estrutura até mesmo pra da pessoa coluna. da gravidade, né? Exatamente. Então, muda o centro de gravidade, a gente fica mais hipersifótica. E aí, depois, quando o bebê nasce, ele sai daqui e vem pra cá. A gente E continua você ali, né? fica ali, apoiando aquele bebê na barriga, amamentando o tempo inteiro. E é uma postura de aumento de pressão dentro do abdômen. Então, uma das principais coisas que a gente precisa fazer para tratar a diástase é esse cuidado com a postura. E isso aí acontece quanto tempo depois, por exemplo, de um parto? Olha né? ela puxando a sardinha pela mesma. A diástase? Aqui, né? Não, a diástase é imediato. Mas tô falando assim, você entender que aquilo ali virou uma coisa patológica, que não fechou totalmente, você precisa se fazer algo para melhorar. Em torno de uns 2, 3 meses. 3 meses. Já dá pra você, opa, já. aí, Porque Belinha, aí tá o na sua útero frente. já regrediu, já tá tudo meio que no seu lugar, né? Isso aí. E aí a já pessoa... tá com uma rotina mais estabelecida, o abdômen já vai voltando ali um cadinho. Isso aí. E aí a pessoa identificou o que ela tem. O que ela tem que fazer? Ela vai fazer o quê? Identifiquei. Porque as pessoas acham que tudo é cirurgia, né? Então, a cirurgia é indicada em pouquíssimos Exatamente. casos. Pouquíssimos. Tem que ser uma diástase bem grávida para indicação E até com a hérnia, por cirúrgica, exemplo. Né? Talvez, exatamente. Né? E aí avaliar também se é uma hérnia que tem um risco maior ou não. Às vezes tem uma hérnia ali pequenininha que você, com controles e cuidados com a respiração e com fortalecimento do abdômen, você não precisa fazer nada. Então quem procurar, assim, né? Fisioterapeuta pélvica. Fisioterapeuta pélvico, né? Eu acho. Não, é que eu pensei se for um homem. Segue sendo um fisioterapeuta pélvico. Isso aí. Eu acho também que é. Por isso que eu falei, eu acho que é pélvico, mas não sei. Que inclusive a minha maravilhosa e atende nesse prédio aqui. Eu também vi numa aqui. Gabi? Maravilhosa. É maravilhosa. A primeira consulta? Uma aula. Uma aula, Eu fiquei assim, ó. Ela dá aula nos meus cursos. Não, mas meus filhos com 4 quilos. Meu Deus! Um com 4,1 kg. A minha teve 3,5, já fiquei como? Caraca. Mas eu tenho 1,5 m, né? O bebezão, esqueci quanto tem. Tinha outro. Os dois cesárea. Os dois cesárea, mas foi tanta pressão. Imagina. E aí, mas ela é maravilhosa, uma diástase que ela deu uma diminuída boa. E fora que o motivo que eu fui é muito ridículo. Mas eu virei pra Rodrigo Viana, meu objeto, e falei assim: então, minha perereca não tá mais segurando o coletor. Menstrual. Nossa, meio... Tô arriada. Tá descendo Tá aqui. descendo, o coletor tá escorregando pela vagina. Aí ele, Carol, acho que você precisa ir numa fisioterapeuta pélvica. Tá bom. Aí aproveitei e fiz o combo todo. A diástase, que eu não tava nem ligada nisso. Sim. Mas aí ela faz os testes lá, né, do dedinho, É porque uma coisa tem a ver com a outra. Sim. Né? Foi essa aula que ela me deu no primeiro dia. Ela, Carol, é tudo junto. É tudo junto. Essa cinta, que é uma cinta só. E aí é físio com exercício. Porque não adianta você tratou com a físio. Você vai precisar continuar fortalecendo esses músculos. Sim. E não adianta você tratar e depois sair na academia fazendo um movimento de qualquer jeito. Eu tive diástase na primeira gestação, tive na segunda, na minha não fechou completamente, ela segue aqui. E a forma como eu treino faz com que eu fique bem e sem sintomas dessa diástase, entendeu? Sim. Inclusive ficar com uma boa aparência estética. É isso aí. Entendeu? Agora, e você falou cinta, né? Eu vi aqui, por exemplo, eu tive agora a gestação, a última agora tem 3 meses. Eu não usei cinta. Hoje em dia não se usa mesmo, cinta, não. né? Não. E como é que você convence tua mãe? Atrás usaram. Não, e as pessoas me perguntavam, você usou cinta? Eu falei, não, Deus Não, minha mãe fala assim pra mim, a minha primeira gestação, eu saí muito inchada. As minhas 2 foram cesarianas. Eu saí, assim, um balão da maternidade. A minha mãe. Na minha época, a gente enfaixava. E ficava 7 dias no hospital, quietinha. Eu saí com a barriga retinha. Eu falei, bom, eu tô saindo um balão aqui, sem cinta, e esperando o corpo desinchar, e cada corpo vai reagir de uma forma, né? E devagarzinho fazendo os exercícios de fortalecimento. Isso aí. A sua cinta natural, né? Que é o nome que eu uso lá. Que é maravilhoso. E tirar isso da cabeça das pessoas mais velhas é muito difícil, que não precisa de cinta. Porque o meu de 9 anos eu usei. E eu me lembro de passar mal, mesmo assim. Não, passei mal. Não, emocionalmente, me dava uma depressão e era aquele negócio me apertando. Negócio te apertando, você já tá passando por um monte de desconforto físico. Gente, não usem cinta, não precisa. Eu nem acreditei nessa terceira gestação, que eu não precisava usar essa porcaria. Te livrar. Na segunda você usou? Na segunda eu usei mal, foi 5 anos atrás. Eu usei
meio no início. Calcinha alta é legal. Eu usei uma calcinha alta. alta. Acho que te dá uma estruturada. É um conforto, porque mal bem as coisas estão indo pro lugar, né? Exatamente. Você sente louco dentro de Exatamente. Você, né? Só que qual é o lance? E eu falo isso para as minhas alunas na consultoria, eu atendo gestantes também. Então, tem muitas alunas, né, que eu atendo mulheres em idade fértil. Meu público é 35, 40, 60. Então, tem muitas mulheres de 35, 38, 40 engravidando e tal. E elas seguem comigo na gestação e no pós-parto. Eu falo, independente da sua via de parto, no dia seguinte, se você estiver bem, assim, e puder, vai começar a fazer os exercícios respiratórios. Legal. E elas fazem. E elas recuperam super bem. Ah, que bom. Super rápido. Desmistificar porque é a função do isso. músculo. Você gerou uma alteração, vamos voltar à função daquela região. O músculo é isso. É o músculo tem que uma vai função, segurar. ele vai fazer a função dele. Ele a gente é que se mete. Dele. Né? Exatamente. Mas ele vai fazer a função dele se a gente ajudar. É isso. Né? Porque muitas alterações, elas permanecem. Então, a pessoa, às vezes, fica para sempre com aquela postura, ombro fechado, barriga solta, se não fortalecer. Sou eu todinha. Por isso que eu te falei que eu fico viciada nos seus vídeos, fico mesmo. Outra coisa importante que você fala muito é a coisa de expirar na força, né? Que eu acho que, gente, olha só, eu também malho há muito tempão. E eu me lembro de ouvir isso da minha última personal, que eu fiz também uma consultoria com ela, que eu falei, não quero uma pessoa do meu lado, me passa uma série aí. E ela falando, eu falei, gente, ninguém nunca me falou. Você vê como que muita coisa vai passando pela gente despercebido, né? Que é pra respirar na força, assim, e quanto isso ajuda a te manter na postura. Sim. A respiração boa e bem feita. Projetar uma força mais efetiva, digamos assim, né? Se eu tô fazendo um movimento e aqui eu tô entendendo agora, eu já Não, a pessoa já saiu de casa, já foi fazer o negócio, faz direito. Já tá ali bonitinho. Já tá lá, já saiu, já botou a roupinha, né? Vamos fazer o negócio direito, eu acho isso aí. Isso é uma coisa Quando que você começou a ir pro digital? Foi que ano? Eu fui pro digital em 2019. Na época, eu fiz uma sociedade com uma outra profissional de educação física e a gente lançou um curso juntas em 2019. Eu já estava meio que produzindo conteúdo. Né? A história é o seguinte, eu e meu marido, em 2015, a gente desenvolveu um aplicativo de treinamento. Só que, na época, a gente não tinha coragem, os dois dando aula de personal, ele é profissional de educação física também, a gente não tinha coragem, porque a gente dependia financeiramente do atendimento presencial, coragem de se lançar ali nesse mundo. Mas a gente desenvolveu o aplicativo, fez vários vídeos e o negócio começou a, assim, uma sementinha foi plantada ali. E aí, enfim, nenhum dos dois deu seguimento, o negócio existia, mas a gente continuava no personal direto. Depois que na gestação da Antonella, eu tive bolsa rota com 24 semanas. E fiquei internada. Puta! Foi foda. Pode falar a palavra? Pode. Foi foda. E aí fiquei internada, ele pegou todas as minhas alunas, eu não podia dar nenhuma aula, e ela nasceu, aí eu fiquei com aquela coisa assim, sabe? Aquela insegurança, queria ficar com ela. Primeiro filho, né? Você já tem isso aqui de ficar agarradinho. Aí, não, ela, graças a Deus, ela foi a termo. E você Mas foi ficou aquilo ali. de repouso. Repouso absoluto. Na casa da mamãe, com E as você tem o maior maior jeitão de ser agitada. Muito. Como foi? Foi foda. E não traumatizou. Teve segundo, muito. né? Não, demorei, né? Por que eu demorei? Esquecer? Demorei, né? Demorei. Caraca, bizarro. E aí, muito na tempo de segunda, repouso. logo no início, eu tive hematoma. Ai, caralho. Caceta. E aí, quando deu hematoma aí, que eu vi que eu tinha um trauma. Porque eu surtei. Nunca foi fácil, né? Não. Aí, Surtou resumo. como? De medo? Surtou como? De medo? Surtei de ficar muito ansiosa, achando que eu ia perder. Só sonhava com morte, sonhava com acordando em sangue, sabe? Ai, que merda. E aí foi no meio desse bando de pesadelo que apareceu um anjo pra mim em sonho, 3 dias seguidos, falando o nome dessa menina, eu nem sabia o sexo ainda, é Serena. Essa é a história do nome. Caraca! Por isso que o nomezinho dela é Serena. Eu nunca tinha pensado. A gente tem descendência italiana, Antonella. Eu falei, vou botar algum outro nome que combinasse, sabe? Mas aí eu falei, e meu marido é todo cético, né? Aí eu falei, Hugo, então, tá acontecendo isso aqui. Aí, você e seus sonhos. Falei, olha, não vai dar pra negociar, entendeu? Porque a gente não pode ir contra o anjo. Apareceu um anjo, meteu o nome. Ai, lindo. E aí foi isso. Gente, mas você tava falando antes do 2019. Mas eu tava falando do digital. Aplicativo. Aí, demorei um pouco a voltar a trabalhar, depois da minha primeira, que fiquei bem engarradinha. E aí, voltei a dar aula de personal à Vera. E aí, eu falei assim, cara, eu não quero isso. Tipo, ficar presa aqui na academia. Eu já sabia, antes,
Mas eu só não sabia, eu sabia o que eu não queria, mas eu não sabia para onde eu ia ou o que eu faria de diferente, sabe? Eu só sabia que eu não queria estar com 40, 45 anos, 50 anos presa num salão de musculação. Sim. Não queria. Só que eu não sabia o quê. E aí, em 2019, eu comecei a produzir conteúdo, não no perfil que eu tinha ali com meu marido, que era todo mais técnico e tal, no meu pessoal. E dividindo de um jeito mais natural, mais espontâneo. Igual você faz também. Elizabeth, não vou começar a acompanhar, não sei como é. Mas Carol, eu já acompanho. E aí, bem nessa pegada, assim, sabe? E eu fui gostando de fazer aquilo ali. Só que eu tinha 0 audiência, porque, assim, era o meu perfil pessoal, tinha, sei lá, 500 seguidores. E aí tinha uma profissional de educação física na época que eu conhecia da academia, que ela tinha já uma audiência, mas ela não trabalhava aquilo ali de forma profissional. E a gente se conhecia, na época a gente fez um curso de fortalecimento do core, que eu criei essa estrutura com base já nisso que eu já estudo há muito tempo, a gente fez esse curso juntas. Deu super certo, porque ela já tinha ali também, acho que o pessoal chama no digital de demanda reprimida, que é tipo assim, já tinha ali uma audiência, só que nunca oferecia nada para aquela audiência, então o pessoal já estava ali esperando alguma coisa, digamos assim. A gente teve sociedade por um tempo, depois não deu certo. Em 2021 eu comecei a minha empresa sozinha. E aí o negócio explodiu, assim, foi muito bom. Foi muito legal. Mas você acha que você precisou ter para ter coragem, você ficou contando com um bom número de seguidores ou chegou uma hora que você falou, cara, eu vou lançar? A minha filha me deu coragem, a primeira. Mudou, assim, bastante de eu sair um pouco do menina pro mulher, sabe? Do, tipo, o que eu quero pra minha vida, como que eu quero ter, assim, flexibilidade de rotina pra poder estar perto dela. Não quero estar o dia inteiro trancada aqui numa academia e não, sabe, largar no integral e tal, então... Ela expôs ali o que você já... Foi o que você falou. Você já sabia força. Que queria, mas ela deixou aquilo ali na tua cara. Tipo, não é isso, vou lutar por outra coisa. E me deixou com sangue nos olhos pra fazer o negócio dar certo, sabe? Isso aí. Caraca. E aí eu tenho tem que ter coragem mesmo. Eu tenho uma coisa na minha cabeça, até hoje, que não existe plano B. E eu fico meio obcecada. Tipo, não existe plano B. Então eu vou fazer isso aqui até dar certo. É isso aí. Caraca. Isso é uma boa... Foco, objetivo. Uma boa estratégia. E seu marido tá com você? Meu marido agora tá. Mas ele me apoiou no início, porque não acreditava que ia dar certo e não sei o quê. Ele é bem São Tomé, assim, sabe? Tem que ver pra crer. E aí, depois que eu comecei a minha empresa sozinha, o negócio foi crescendo ali muito... Falei, cara, pelo amor de Deus, vem pra cá, preciso de você. Aí ele, não... Mas ele foi vendo, assim, sabe? Foi vendo dados. Ele é o cara dos dados. Ele é o cara das métricas ali, dos números, sabe? Então, ele começou a ver do tipo assim, caramba, tem Porque a nossa consciência, digamos assim, ela vai se expandindo de acordo com o que a gente acessa. Sim. Todo mundo enxerga a vida de acordo com um certo óculos, né? Uma certa lente. E aí, quando você vai acessando coisas novas que você não tinha conhecimento, você começa a ver, opa, existe um monte de coisa aqui que eu nem sabia. Opa, é bem diferente do que eu... E você começa a entrar em contato com essas coisas, elas começam a se materializar, coisas que você nem sabia que eram possíveis. Tipo, o número de alunas que a gente tem, sabe? O que a gente já fez ali profissionalmente, eu jamais imaginaria isso há alguns poucos anos atrás. E aí, quando ele começou a ver isso dentro de casa, aí ele aceitou. Hoje em dia, a gente trabalha juntos. Não, foi o que você falou. Se é São Tomé, então toma, né? Se você quiser ver pra crer, eu vou te mostrar. Eu sou tinhosa. Vai olhar seu saldo, cachorro. Ai, que horror, Carol. Ué, gente. Agora, olha só. O resultado financeiro assim. Não tem... Gente, olha só. Dinheiro é aquilo. Posso pegar uma aguinha? Lógico. Dinheiro não deixa dúvida. Você tá vendo ali? É isso. Você não tem que ficar pensando onde será. Dali, meu querido. Então vai pra ali. Mas aí ele agora, ele dá aula também? Não, ele parou de dar aula também. Ele tá ali mais no backstage. Ele fica meio no back office. E como ele é profissional de educação física, muito bom, ele foi a pessoa que eu consegui sair um pouco da operação. Porque quando o negócio começa a escalar, você não tem como atender 1000 alunas. Então, eu precisava de uma pessoa que liderasse ali o negócio, ainda que a gente tenha outros profissionais também junto com a gente, mas que tivesse ali me ajudando nessa parte técnica, sabe? Porque as alunas chegam para mim
E sempre quando uma aluna chega na consultoria, você preencheu esse formulário, a gente pergunta por que você escolheu começar a consultoria. E é meio que quase que unânime que elas vêm porque elas sentem confiança. Sim. Uhum. E aí, trabalho, né? Exatamente. Então, sentem confiança porque pelo conteúdo que elas estão vendo na internet. Isso. Sim. E a gente precisa continuar com essa confiança, ainda mais uma vez que a aluna se torna aluna, né? Uma vez que aquela pessoa se torna aluna. E eu preciso dele ainda, para dar esse suporte de me ajudar no atendimento das alunas. Então, hoje em dia, a parte técnica, tô com dor, não sei o quê, ele que dá esse suporte. Legal. E eu fico mais na avaliação de resultados das alunas, gestante, pós-parto, alguns outros casos, isso que eu ia perguntar, sabe? Como fazer essas mulheres que estão no puerpério, né, pós-parto, ter esse engajamento, né? Tipo, já que você não tá ali naquele horário marcado que a gente conhece, que o personal que te obriga a ir. É difícil. Eu acho bonitinho mesmo. Porque as minhas alunas grávidas, no geral, elas são muito constantes. E eu acho que, talvez de alguma forma, como elas me acompanham, elas têm essa coisa da referência, do se espelhar, tipo assim, pô, a Mari, sabe? Eu acho que isso torna um pouco a motivação, exemplo, sabe? Né? E tinha até essa pergunta aqui. É importante que você evidencie o bom resultado de uma musculação bem feita em você. Ah, é. A vitrine é importante. Eu nem era tão assim antes de ir pro digital. Aí depois, na verdade, assim, sempre gostei de treinar, sempre gostei do corpo bonito, eu sempre curti. Mas esse detalhe, assim, que hoje em dia eu quero estar, tipo, toda definida e tal, veio muito com essa questão do trabalho digital, porque você também se filma o tempo todo. Entendeu? Aí você fica se vendo o tempo todo, de roupa de ginástica. Aí você quer estar bem também pra você, porque assim, tô me filmando aqui, quero estar bem. Então, quando eu tô, às vezes, um pouco mais inchadinha e tô gravando, eu já não curto tanto, entendeu? Sim. E eu acho que o que você falou do formulário da segurança vem muito por isso. Além de você estar ali presente na rede social, tem uma constância bizarra que é admirável. E acho que é muito importante para você ter esse número de seguidores, você tem o número de alunas, a constância, é o fato das pessoas verem o resultado. E o que eu acho muito maneiro é que você mostra na vida real mesmo. Agora na Páscoa tava você lá mostrando seu chocolatinho. Eu não mostro um quarto do que eu como, gente. Eu sou muito chegada nas tranqueiras. Mas isso é tão importante, porque assim, a gente fica vendo essa galera achando que a galera tá vivendo de salada e frango, entendeu? Isso é um incentivo, né? A comer não tudo. Não, e até pra pessoa falar, cara, não, é uma pessoa, olha só, ela atingiu esse corpo, isso aí. que é o que eu quero, é o espelho, tá ali, é a minha referência. Mas não sabe, tem a foto dela na minha geladeira toda vez que eu vou abrir, pra eu lembrar que eu não posso pegar aquela Nutella. Né? Mas não abrir mão de tudo. As pessoas. Mas isso foi igual quando a Cris veio aqui, a Nutra, né? Que a gente ficou, você come o quê? Ela falou, eu como meu não sei o quê, eu como meu sanduíche, meu hambúrguerzinho. Mas, enfim, não é a saber fazer. Eu acho que é boas escolhas, né? Então, eu acho que as pessoas, no geral, elas são muito imediatistas, isso sem dúvida. E muito 8 ou 80. Ninguém consegue sustentar um radicalismo. Sim. Cara, ainda mais a gente, assim, nós aqui, né? E talvez a audiência também. Cara, você é mãe, você tem festinha de criança, você tem casais amigos, você sai, você vai pro clube, sabe? Você vai participar socialmente do que está sendo oferecido ali, entendeu? Você não vai ficar naquela... Só que quando você tem uma vida que é na maior parte do tempo extremamente saudável, você tem hábitos saudáveis, você treina de uma forma regular, você não vai pra academia da migué e da enrolar. Quando você treina direito, você leva o negócio a sério. Eu falo isso muito lá na rede social com as minhas alunas. Leva a sério. Aí o seu corpo, o seu metabolismo, ele fica muito mais inteligente. Seu corpo começa... Só que não dá pra pessoa aqui... Por que eu não mostro tudo? Porque às vezes a pessoa acha assim, se ela pode, eu também posso. Sim, autoriza. Só que, cara, eu treino desde os 13 anos de idade. O seu metabolismo é diferente. A tua memória, o seu corpo tem a memória do músculo, não da gordura. Entendeu? As pessoas, nossa, como você recuperou, tipo, como se eu tivesse feito algum treino mirabolante no pós-parto. Na verdade, isso já está construído há muito tempo. É isso aí. Entendeu? Então, a pessoa, ela precisa, e talvez durante um tempo, ela precise de um pouco mais de disciplina e rigidez
para ela atingir ali um resultado mais perto do que ela quer, para depois ela ir dando uma folgadinha. Aí depende de estratégias, assim, né? Eu nunca gostei de nada muito rígido relacionado à alimentação, porque eu tendo a ir com o pé para compulsão alimentar, então toda vez que fica, corta açúcar, corta isso, eu vou lá e como virada no girai. Então, para mim não funciona. E eu acho assim, eu não sei, mas de repente a pessoa também escolher uma atividade física que te dá prazer, né? Às vezes, realmente, a pessoa não gosta da musculação, então vai procurar o importante é a atividade física, né? Eu puxo a sardinha pra musculação, porque em termos de saúde, a gente vai precisar. Sim. Nós, mulheres, vamos precisar. Fortalecimento de ossos, a gente precisa de massa magra e pra massa magra a gente vai precisar do treinamento resistido. Pode ser legal falar, né? Exatamente, porque eu sou super a favor de faça uma atividade. O que é mais importante para a saúde? Constância. Não adianta assim, eu preciso fazer musculação, mas eu nunca faço porque eu odeio, então eu fico sedentária. Então, assim, achar uma coisa que você ama. Eu gosto de jogar beach tennis, eu gosto de fazer trilha, eu gosto de não sei o quê. Ok, mas tem uma dosezinha de remédio que a gente precisa tomar. Ontem, acho que foi ontem, sei lá, que eu falei alguma coisa sobre isso. Se vocês, médicas, passam para mim, olha, Mari, tem que passar tal coisa no rosto, Mari, tem que tomar tal medicamento, a gente não segue ali a prescrição do médico? Sim. Exercício também tem dose. Exercício tem dose, tem diretriz do que precisa ser feito baseado na ciência. O que eu preciso fazer para ganhar massa magra? O que eu preciso fazer para melhorar, reduzir o meu risco de osteoporose conforme eu for envelhecendo? Tem dose. Não adianta eu fazer a dose que eu tô afim. Então, assim, eu acho que já que eu preciso fazer, eu entendo que isso é importante para minha saúde, deixa eu mudar as crenças que eu tenho e essa mentalidade que eu tenho ali de que eu não gosto e essas palavras que eu fui reforçando na minha cabeça ali talvez a vida inteira e deixa eu falar, não, eu amo isso aqui, porque isso aqui me faz bem. Eu vou começar a gostar de fazer força. Vou começar a entender que, com uma postura boa eu consigo pegar até mais peso. Olha que legal. E aí você vai começando a ver o corpo mudar, fica mais durinho, aí você começa a ficar mais feliz e vai entrando naquele ciclo positivo, o hábito e você começar a ver o resultado aos poucos, né? Isso que fortalece. É igual na minha Todo mundo gosta de resultado, gente. A gente vai sentir que você não tá fazendo nada. Não tô fazendo nada. Então, usa o básico. Usa um sabonete, um creme hidratante e um filtro solar. Você já vai fazer uma diferença absurda na sua pele. Exatamente. E aí isso te motiva a você continuar tratando, Exatamente. Né? Porque assim, eu, por exemplo, não sou do skincare. Não. Eu acho chato. Mas se eu começo a fazer e ver resultado, eu vou vai manter. É o básico, não precisa nada demais, né? Exatamente. É isso aí. O que eu te falei que também estava batendo na minha cabeça muito da sua orientação, e foi assunto de terapia. Olha como a gente vai profundo. Tem um monte de sigla, e eu não conhecia nenhuma. E achei maravilhosa aquela parte sua do aplicativo que tem tudo. Eu vi que você comentou lá no Nossa, suporte. eu achei aquilo maravilhoso. De vez em quando eu vou lá te futucar. Porque já ver se Carol tá treinando. Nossa, eu faço péssima. Mas eu vou. Mas tem umas siglas, eu fiquei, caraca. E aí teve um dia que era cadeira extensora, fazer até a exaustão. E eu falei, não consigo. Não consigo ficar no desconforto. Faz até exaustão. Eu falei, gente do céu, pra mim exaustão com 10. Exatamente. E aí eu falei, como que isso traduz a nossa personalidade? E eu acho que traduz também um pouco da nossa geração, que a gente é meio pirracento, criança, que fica batendo pé. Não vou fazer o que eu não quero. Não vou ficar no desconforto. A gente não fica. É isso aí. Então, assim, faz até morrer. Até morrer é o meu jeito de dizer. Não. Faz até não aguentar mais. Primeiro, reconhecer ou não aguentar mais. Sim. Muito difícil. Segundo não vou. Ninguém manda em mim. Eu paro agora, que se eu quiser, eu paro agora, quero ver. Alguém vir aqui e falar, vou parar na hora que eu quero. Aí eu cheguei pra falar isso pra terapeuta e Lúcia, gente. E aí ela tava falando de mim, a gente tava falando como isso é como um todo. Ela falou, por que é tão difícil ficar no desconforto? Eu comecei na musculação pra ir pra vida. Porque a dificuldade de ficar no desconforto tá ali presente numa maneira geral. Você tá vivendo uma dificuldade na vida, um problema, fica no problema. Não tenta resolver. Não queira mudar o sentimento que vem. Exatamente, né? Acolhe. Ou eu tô com raiva, eu tô com um sentimento ruim, nada ortodoxo, a religião não deixa, mas a gente aceita. Fica ali um pouco naquilo. Não tem problema nenhum, né? Ficar um pouquinho nesse desconforto. Aí eu falei, olha só, que a cadeira extensora até morrer da Mari me fez pensar nisso. Mas sabe o que é legal? A gente começa também a acessar camadas, igual a gente estava falando, também com o nosso corpo físico. Então, se eu agora sou uma pessoa que está começando e eu começo a fazer aquele exercício,
é muito desconfortável, eu quero correr, fugir, pelo amor de Deus. Conforme eu vou ficando mais bem treinada, aquele meu limiar vai cada vez aumentando mais. E isso é legal, só que a gente tem que enxergar e querer encarar esse desconforto para que a gente possa evoluir. Então, se você começa a seguir o meu aplicativo, aluna, e treinar direitinho, daqui a pouco você vai ver que, tipo, cara, agora eu faço isso aqui com o pé nas costas. Sim. Aumento a carga, feliz, sabe? É isso aí. E aí, curiosamente, o desconforto começa a se tornar prazeroso, sabe? Você começa a gostar da sensação do desafio com o próprio corpo, sabe? Cara, isso é muito verdade. O prazer do desafio, e eu acho que a gente tá falando do prazer no resultado também, que você fez um vídeo, é muito verdade. Eu falei, vou copiar, que o quanto isso vai resvalando na tua vida como um todo, né? Então, ficar na cadeira extensora até não aguentar o desconforto, eu conseguir, você começa a expandir isso para outras áreas. Então, porque não existe... Vou Vocês tentar conhecem Gabor Maté? E eu vou conseguir trabalhar mais. E eu vou conseguir... namorar mais, porque você percebe que vai mudando tudo. E eu vou ter mais paciência com o filho. Sim. Porque assim, eu aguentei aquela academia, por que eu não vou aguentar uma criança aqui pedindo pra eu sentar no chão pra brincar, entendeu? Vocês conhecem um médico chamado Gabor Maté? Aham. Tô lendo o livro dele de O Mito do Normal. Já leu esse? Não é aquele de cabelinho branco assim, que fala do calma, magrinho, né? ele mesmo. Sim. Tô lendo o livro dele do Mito do Normal. E aí, ele traz o conceito do... Não é corpo e mente, é corpo-mente. Ele escreve até junto. Porque não existe essa separação. Exatamente. Não tem, entendeu? Se você tá frágil em todas as áreas da sua vida. Se você tá forte, é óbvio que isso vai impactar em todas as outras áreas da sua vida. Então, por que cargas d'água a gente não quer encarar o nosso treino como, opa, eu vou fazer isso aqui até o fim. E eu vou com sangue nos olhos. Eu acho que, até que você perguntou, né, do digital, do crescimento, eu acho que essa minha visão do treino, ela... Não é nem, vou dizer respingou, vou dizer assim... Inundou muito pro meu trabalho. Porque, não, eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou não sei o quê, e virava madrugada, não sabe? E é o que você falou, de não ter plano B. Não tem plano B. É o meu treino, eu vou, é o meu trabalho, eu vou, né? A gente tá falando só da unha, e a Mari tá batendo. Faz parte. Mas a mente é isso, né? Eu acho que não, e a mente ferra a gente, né? Se você não tomar cuidado... E tomando cuidado, se você puder escolher, né? Começa a cuidar do teu corpo, que você vai ver que daqui a pouco a mente vai entrando num prumo. Sim. Eu falo muito isso, principalmente para adolescente no consultório. Cara, tem que ficar forte. Uhum. Doutora, mas ele vai estar na academia com 15 anos, vai entrar na academia com 15 anos para ter músculo. Para se olhar no espelho e falar, olha como eu tô forte. E aí, seguro. E aí você é anti-bullying. Uhum. Você tá forte. Anti-bullying. Ninguém vai fazer bullying com um garoto sarado. Não vai, gente. Isso é uma matemática. Então, e ele fica confiante. Vai fazer bullying comigo? Não vai. Olha aqui, meu bíceps, sabe? Então, eu falo isso muito. Homem desempregado. Aí você começa, o libido vai pro chão. Eu falo, cara, começa na academia. Vai ficar forte. Vai olhar e se amar no espelho. Que rapidamente você... parece meio mágica, mas vem. Você começa a ter coragem de enfrentar as coisas, de procurar emprego mesmo e de... Aquele problema que tá enorme, vira um negocinho, assim. Então, eu acho que ficar forte é a solução. Tô longe pra caramba, a gente vai. Tô levantando a bandeira. Eu ia te perguntar, a pergunta que eu te falei que era polêmica, essa coisa da diástase e do lipedema, você acha que às vezes vira desculpa? Você já sabe? Ai, gente, acho muito, ainda bem. Acho muito, cara, acho muito. Por quê? Não, eu tenho lipedema. Eu não vou nem malhar, porque eu tenho lipedema. Exatamente. Ai, diástase, essa barriga minha? É a diástase, vou nem malhar. Não vou nem malhar. Cara, acho muito que bom que você fez essa pergunta, cara. Isso vai até aliviar. Juro. Porque agora virou uma bengalona, assim. O lipedema é uma doença que não tem cura e tem vários graus. E a gente não tá aqui desmerecendo nem a diástase nem lipedema, a gente sabe que tem. Dois. Só que enquanto a pessoa não toma posse de quem ela é, do que ela pode ser, do que ela precisa fazer e encara isso a sério, ela vai viver com essa sombra e se vestindo isso como se ela fosse só aquilo ali, sabe? Então, assim, por exemplo, tem uma aluna, que é a Aurélia, que vocês vão conhecer,
E é uma mulher madura que hoje tem muito mais resultados que tinha aos 30, 35. Menopausa também é uma outra coisa, né? Não, é porque isso. Sim, Não, é porque não tem mais aquilo. músculo. É porque não sei o quê. E aí você olha de uma forma... Perdi aqui a palavra. Racional. Você olha de uma forma racional, tira um pouco o excesso de emoção que está ali na periferia e começa a olhar. Deixa eu ver o que essa pessoa está fazendo. Deixa eu ver como está o estilo de vida dela. Deixa eu ver se todo final de semana tá rolando um vinhozinho, um negocinho, outro negocinho. Deixa eu ver como tá o treino. Eu chamo de treino pônei. Já me ouviu falando sobre isso? Não, eu chamo as minhas alunas de cavalaria. Não. Sim, a cavalaria eu amo. Cavalaria. O pônei é a galera, tipo eu sou pônei. O pônei é aquele unicórnio saltitante ali, feliz. Tá ali, Gente, eu fico brigando com o treino. Ela fala assim, tem uma parte do treino no final que é pra você ir diminuindo a frequência. Não vou fazer! A gente precisa pensar é uma rebeldia que exatamente. Não, e brigando contra você mesmo, assim. Jamais serei cavalaria, você pônei pra sempre. Não, vai nada, vai ser cavalaria. Ai, Carol. Começa a observar. Porque, gente... Mas é isso, eu fiquei atenta pra isso. De você falando assim, cara, tem que ser desconfortável, tem que doer. Tem que ser, entendeu? Porque quando você começa... Todas as pessoas que trazem pra mim esse discurso, eu observo. Observo. De criticar. Eu observo. E aí, o que eu observo? Não tá levando a sério como tem que levar para ter resultado. E aí vai usar a condição que for como muleta. Não tô desmerecendo a questão, entendeu? É lógico. Mas eu acho que é uma matemática, né? É racional. Você vai ver, não, é o lipedema, diástase, é a menopausa, o que for, mas deixa eu olhar seu treino. Aí você vê que a pessoa não tá fazendo. É por isso que não tá dando resultado. Aí, mas tem outros também. Eu tenho dor não sei aonde, não posso fazer isso. O lipedema, você vai ter um cuidado ele maior. vai ter um controle. O que é o controle do lipedema? Hábitos de vida saudáveis. Treinamento levado a sério, uma alimentação anti-inflamatória. E aí, já que você tem essa condição, aí que você tem que levar ainda mais a sério. É isso aí. Maravilhoso. Não é usar isso para não fazer. Exatamente. E achar que... Porque a gente também é da geração do aceite seu corpo. Ai, gente, bato nisso também. Então, assim, e hoje em dia... Mas tu tá aceitando de verdade? É. Ou tá fingindo pra levantar uma bandeira que nem você queria? É isso aí. Tirando todos os espelhos de casa e falando aceite seu corpo. E hoje em dia até bater nisso, o nego quer te bater de volta. Sim. E ficar um... Não, mas não dá, gente. Porque a gente tá falando de saúde. Exatamente. E uma coisa é, aceite seu corpo que você não vai ser a Gisele Bündchen. Jamais teria a perna fina, não. Sim, exatamente. É você o seu também não vai ter biotipo, 1,75 m. Não. Dizer que você quer isso é uma loucura. É a mesma coisa, gente. Não, desculpa. Você falando crescer de novo, né? A comparação foi horrorosa. Você podia falar outra coisa. Verdade, foi péssimo. Mas é isso, assim, eu acho que a gente confundiu a aceitação com pare de fazer qualquer coisa que você não vai sair daí. Exatamente. Tem muita coisa que dá pra mudar. Tem muita coisa que dá pra mudar, melhorar, pra que você fique mais feliz com você mesma. Não é pra você se comparar com a outra pessoa. Sim. Inclusive, a rede social, nesse sentido, é uma coisa que tem que ter um olhar muito atento, porque a gente tende a ver o outro, admirar e querer aquilo ali. Só que, enfim, cada um tem a sua história. Agora, dentro da sua história, tem certeza mesmo que me aceito? Ou, no fundo, porque o que eu recebo de mulheres incomodadas com o próprio corpo e querendo mudar é gigante. Então, eu falo, na verdade, a pessoa não tá... Ela quer melhorar. Ela só talvez ainda não tem energia, não tem direção, não sabe como. Sim. Mas ela quer. Sim. Ela quer uma mudança. Você tem alguma equipe, assim, multidisciplinar? Não sei se você fala isso. Você indica, galera? Você indica Indico nutricionistas, mas hoje eu estou num processo... Porque qual é também a questão que eu levanto muito? O meu objetivo é que as mulheres aprendam a treinar bem sozinhas. Então, é bem a questão da autonomia. Eu não quero que você precise de um personal, precise de alguém para ajustar a sua carga. Então, eu quero te ensinar a você tá viajando, você estava ali na Páscoa viajando. Opa, tem um pezinho aqui, eu sei como fazer. Então, eu tenho muito isso do querer ensinar para a pessoa ficar, ter autonomia para ir lá só. Eu passo a prescrição, mas você tem autonomia para fazer sozinho. Você não precisa de uma outra pessoa. E eu venho refletindo muito sobre isso na questão da nutrição. Então, eu tenho nutricionistas que eu gosto, que eu indico, que eu já me consulto ou me consultei e que eu confio, mas eu estou num processo dentro do meu aplicativo de treinamento, tem uma sessão que eu chamo de Mariflix, que são várias aulas.
E aí eu quero colocar, Léo, já dando spoiler, o módulo de nutrição, o que são carboidratos, o que são proteínas, como isso. Pra pessoa saber se alimentar sozinha. Pra pessoa saber se alimentar sozinha, saber fazer melhores escolhas, entendeu? Preciso de um pré-treino, não preciso? Se eu for escolher, às vezes a pessoa come um pá de amendoim de pré-treino, não é um bom pré-treino, não é nem um pouco um bom pré-treino. Então, trazer uma nutricionista para fazer esse módulo de nutrição. Legal. Não, mas eu acho isso importante, porque às vezes a pessoa não vê isso está totalmente ligado a... Totalmente. Aí eu tenho um psicólogo que coloca ali alguns vídeos de... Ansiedade, né? Até sono. Tanta coisa e o Nino do yoga, que também eu gosto muito, conecto muito assim, com o conteúdo dele. E ele já tinha feito uns vídeos pra mim, depois como eu tava mais sem equipe numa época, a gente acabou não conseguindo manter a parceria, agora a gente voltou e aí ele também vai colocar ali, ele tem um trabalho de breathwork, de respiração, de meditação, que é bem legal. Você faz yoga? Eu faço. Só que dentro do que eu faço de atividade física, acaba não sendo minha prioridade. Sim. Então, às vezes eu fico semana sem ir, tipo, essa semana eu não fui, mas eu gosto. E cardio precisa mesmo, Mari? É bom, né? É bom. É bom como diretrizes. É bom até pra musculação, né? Te deixa aguentando mais ali, carga e tal. Sim, mas assim, pensando em saúde, o estímulo da musculação é diferente do estímulo do cardio, seja ele contínuo ou intervalado. Então, quando a gente pensa em diretrizes para saúde, pelo menos 150 minutos de atividade de cardio moderada por semana, a gente deveria acumular. Você consegue? E uma coisa que eu também tenho... A gente está com tempo, gente? Tá? Estamos Porque eu venho refletindo muito na minha vida e tenho começado a trazer isso também. Eu passei por um processo de burnout no setembro do ano passado. E, apesar de eu sempre ter treinado e feito exercício físico e ter uma vida ali saudável, por causa do trabalho, eu também tenho uma tendência a super me sobrecarregar e tipo assim, não, vou treinar 20 minutinhos, é o que dá, vou fazer 30 minutos, melhor feito do que perfeito, e ficar meio que nessa assim, também me deixando um pouco de lado e deixando o yoga de lado, a parte do alongamento e do cardio, e me sobrecarregando mais ali com a questão do trabalho. Por que eu tô falando isso? Porque você perguntou do cardio. Vamos chegar lá. E aí foi um processo muito pesado, muito intenso, muito profundo, que eu ainda reflito sobre tudo que eu tenho a aprender com essa questão. E uma das coisas que eu tenho feito hoje em dia é ressignificado, ou voltado a olhar, não é ressignificado, mas olhado com mais profundidade para o que são os meus valores mesmo. O que são os meus valores de vida? O que é inegociável? O que eu valorizo? Como eu quero viver, como eu quero que seja a minha rotina, o que para mim é importante. E o exercício, para mim, ele é o centro de tudo, porque a minha saúde física, não é só a física, né? A mental, que vai estar tudo ali junto. Mas assim, se eu, Mari, não estiver bem, a minha empresa desmorona, o meu relacionamento desmorona, eu vou virar uma péssima mãe, eu não consigo atender bem as minhas alunas. Então, eu sou o centro, eu preciso estar bem. E aí, dentro disso, eu comecei a tirar um monte de coisas que eu vi que era excesso na minha agenda e coisas que eu falei, cara, isso aqui não é negociável, isso aqui não é importante, um monte de reunião aqui que não está desnecessária. E comecei a ir abrindo espaço, assim, e colocando aquilo que eu entendo que para mim é importante. E aí eu consegui voltar a inserir o cardio, isso tem pouco tempo, na minha agenda de uma forma regular. Foi em fevereiro, a gente está gravando esse podcast final de abril. Mas tem feito um bem danado, porque para a saúde mental, esse cardiozinho ali contínuo, ele é minha musiquinha. Sua musiquinha, às vezes um podcast, às vezes você assiste uma série, às vezes você faz mais intenso, às vezes você faz menos, mas a gente começa, às vezes, nos processos assim mais profundos, a revisitar aquilo que a gente tem deixado de lado e pensado um pouco mais na gente, né? E eu acho que todo mundo vai se identificar com, caramba, eu tô sufocando aqui a minha vida com um monte de coisa e tô me deixando de lado. E quando eu olho, eu já tive alunas,
promotoras, fizeram grande carreira na justiça ou em outras áreas, mas chegam com 50 anos infelizes com o próprio corpo, infelizes com a saúde, somando um monte de doenças e alterações, e aí precisando investir na saúde do jeito que a gente não quer, que é pagando médico e medicamento e remédio. Então, assim, qual é o investimento que eu preciso fazer hoje de tempo para que eu consiga permanecer bem ao longo do meu envelhecimento? E o exercício não tem como sair dessa cena. Maravilhosa. E acho corajoso você falar disso, porque é isso, você trabalha com isso, dá o exemplo e você falar, cara, eu também deixei de lado. Isso. É muito fácil que a vida te atropele e você escolha a atividade física para ser o que vai sair. E o quanto que isso é perigoso. Com certeza. Então, é corajoso o senhor falar isso e é maravilhoso que fique essa mensagem, né, pro pessoal que é, cara, atenção, porque é muito fácil que a gente tire, é muito fácil que tire terapia, é muito fácil que tire atividade física. Isso aí. E é uma espiralzinha, né? Sim. É uma espiralzinha, que aí você começa a se sobrecarregar aqui com tal coisa, aí vai deixando um pouquinho do exercício de lado, aí vai fazendo as coisas com mais pressa, aí começa a dormir um pouquinho menos, afinal de contas tinha que trabalhar até um pouquinho até mais tarde, e aí quando você vê... Se deixou de lado total. Se deixou de lado total. É isso aí. Que a gente fique atento pra gente mesmo. É isso aí. E aí, quer deixar um recado pra galera que tá assistindo a gente? Ai... Não precisa não, se você quiser. A gente sempre propõe isso, né, Belinha? Recado. Até tinha uma pergunta. Você quer fazer mais não, uma? não é isso não. Era qual o maior desafio dela como preparadora física. Eu acho isso bem legal. Qual é o seu maior desafio? Dentro da minha profissão? Sim. Cara, esse é um bom recado. Esse é uma boa pergunta que já vai até um recado. O meu maior desafio é fazer com que as pessoas prestem atenção, porque a gente está numa era onde, para as pessoas prestarem atenção, tem que entrar no vídeo assim, falar de cima para baixo, e fazer barulhinho, e fazer camadas de não sei o quê, e tipo assim, não, cara. Sabe? As pessoas estão precisando ser estimuladas o tempo inteiro e não prestam atenção em nada, e fica aquele... Então, hoje, que eu trabalho ensinando de uma forma online... A minha briga é por como os conteúdos estão sendo produzidos e o que eu tenho internamente refletindo muito, inclusive tem mudado bastante coisa dentro da minha empresa, cara, eu quero passar a minha mensagem, o que tem dentro do meu coração, o que eu acredito, o que eu vivo, e eu não vou fazer o que todo mundo está fazendo, do jeito que todo mundo vai fazendo para aumentar a minha audiência. Sabe? Isso tem sido uma grande reflexão para mim nos últimos tempos, porque senão eu começo a perder a minha alma. É lógico. É uma coisa do preste atenção aqui porque você precisa. Presta e não atenção porque aqui. eu usei qualquer artimanha para isso. É, isso aí. Presta atenção aqui, que isso aqui vai ser bom para você. Sim. E eu não vou conseguir te ensinar em 30 segundos, sabe? Presta atenção, fica aqui. Vamos aprender juntos. O momento é agora, né? Presta atenção, agora você tá falando isso. Agora isso você tá difícil, né? E você tá isso agora você está pro fazendo futuro. Isso, ninguém tá fazendo isso. Nada. É mil coisas ao mesmo tempo. Não, né? não. O presente passou. Maravilha. A minha mensagem não tenho, não. Agora, já passei a necessidade de prestar atenção em si aí. mesmo, né? Isso aí. Porque senão a vida vai passando e a gente, né, é atropelado. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Mari, pela Maravilhoso. presença, por todo esse conhecimento aí, né? Espero que a gente tenha ajudado. Meu Deus, quanta coisa. Eu vou muita sair gente. daqui já malhando. Quando chegar em casa, eu vou vestir minha roupinha. Toma vergonha na cara, Carolina. Vou fazer o cardio, vou fazer o Faça. diminuindo Quando a você chegou frequência. na consultoria, a gente sempre pergunta qual vai ser a frequência que a pessoa vai treinar e a gente ajusta, né? 2 vezes na semana, 30 minutos. Eu olhei aquilo ali, falei, não... Cara de pau. Vai rolar. Não, 2 vezes na semana, não. Pelo menos 3. Aí te mandei um áudio. Falei, Carol, pelo menos 3. Já coloquei aqui no aplicativo, tá? É o Ela mínimo. não deu nem opção. Não dei nem opção. Já tava lá. 2? Não, porque eu tava fazendo outras coisas. 2, bom. 30 minutos. Cara de pau. Muito cara de pau. Sou uma péssima aluna, mas eu vou melhorar. Beijo, tá? Beijo. Muito obrigada. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Encaminha. MB Casa, podcast 10, não esquece, ó. É? Ó, em homenagem a você. Aí, Ó, veio. Sempre aqui. Julinha tudo é pensando homenagem em ao tudo. episódio. Gostei, ó. Hoje aqui, ó. Exercício. Exercício, tempo, ó. É. Tempo como Ó, os 30 Carolina. minutos. Não, é de 1 hora, não é, Julinha? Essa ampulheta acho que é 1 hora. 15. Então, 4 vezes. Vira ó, ela 4 vezes. rounds. Enquanto anda na bike. Isso aí. Encaminha esse episódio pra quem precisa ouvir isso aqui. Tem muita gente precisando. Pai, mãe, aí o povo. Tudo sedentário.
Isabelinha, você tá malhando? Tô. Muito bem. Continua. Beijo, obrigada. Beijo.